Boa noite, boa tarde a todos. Vamos então falar sobre os mecanismos da gratidão e essa fala de hoje eu trouxe aqui alguns slides. A ideia é que nós possamos entender um pouquinho como que a gratidão ou o hábito de ser grato nos influencia no tanto do ponto de vista físico, do ponto de vista psicológico e do ponto de vista espiritual. Claro que com um enfoque especial aqui no espiritismo. E para começar, nós vamos entender que a palavra gratidão vem desse latim, são derivações do latim em que significa um sentimento de lembrança e agradecimento por um bem recebido em relação ao autor e também a qualidade do que é grato. Então vem desse verbete do latim que significa estar grato ou agradável. Significa esse reconhecimento então por tudo quanto se lhe recebe ou lhe é concedido. E a Joana de Ângeles, que é uma autora espiritual psicografava cujo Divaldo psicografava, ela nos fala que entre os sentimentos nobres que caracterizam o ser psicológico maduro, a gratidão destaca-se como um dos mais relevantes. Então a Joana de Ângeles aqui nos fala sobre a relevância que a gratidão tem como esses sentimentos nobres, essa virtude, na verdade, também, que vão caracterizar o ser psicológico maduro, aquele espírito psicologicamente falando, que já atingiu um certo grau de maturidade quando nós vemos a gratidão emanando de uma forma muito natural e muito habitual dessas pessoas. Yuri, deixa eu te interromper um minuto só. Você pode explicar para o pessoal quem foi Joana de Ângeles? Porque várias vezes ela é citada e quem é espírita sabe exatamente, mas quem não é espírita não tem noção. Certo. Vou fazer um resumão. Na verdade, a biografia dela não vou passar porque a gente não tem tempo para isso, já é curto tempo. Mas assim, a Joana de Ângeles é um dos espíritos, quando se fala bastante, que ela produziu vários livros através da mediunidade de Divaldo Franco, que acabou desencarnando muito recentemente. Ela é um espírito bem elevado que focava bastante nas questões da evolução psicológica do ser. Então ela tem toda uma série psicológica que inclusive vou trazer aqui esse livro Psicologia da Gratidão, que é dessa série psicológica da Joana de Ângeles. É uma autora espiritual das mais citadas, certamente no meio espírita. Tá bom. E aí, quem quiser mais pode pesquisar depois. Mas a ideia aqui que ela fala do crescimento espiritual, pessoal, ela fala que agradecer o bem que se frui, assim como o mal que não aconteceu ainda, e particularmente quando suceda, ou seja, quando esse mal ocorrer, fazer o mesmo, tendo em vista que somente ocorre o que é necessário para o processo de crescimento espiritual, conforme programado pela lei de causa e efeito. E aqui um entendimento espírita muito importante para que nós tenhamos em mente é essa questão da pluralidade das existências. O espiritismo como uma doutrina reencarnacionista que acredita que a alma, então, é algo imortal, o corpo fica para trás, mas a alma permanece. Então, ela fala justamente dessa lei de causa e efeito, entendendo que nós devemos ser gratos também, muitas vezes, até mesmo pelo o mal que nos sucede, que é algo parece muito paradoxal, muito contraditório. Mas vamos entender um pouquinho mais sobre isso. A Joana de Ângeles, ainda nesse mesmo livro, que o próprio título já fala bastante sobre gratidão, ela nos fala que ninguém nasce grato, nem consegue a gratidão de um salto. Aprende-se gratidão mediante a sua prática, que deve ser iniciada na família, esta sociedade em miniatura, na qual a afetividade manifesta-se com naturalidade. A Joana de Ângeles aqui nos comenta como que ninguém nasce grato, como ninguém já nasce 100% sabendo perdoar, ninguém vem numa reencarnação e nunca teve isso antes e agora tem a humildade, a paciência, todas essas virtudes tão importantes. Mas ela fala que o que não acontece de um salto. Nós temos, por exemplo, o matemático e filósofo alemão que falava que a natureza, Leibniz, que falava que a natureza não dá salto. Da mesma forma, o crescimento espiritual, nós vemos muito no espiritismo como ocorre de uma forma gradual. E a gratidão, esse hábito de ser grato, também. Ela vai, o que aprender, a gente vai aprendendo ela a partir da prática da gratidão, e ela fala que começa também na família, porque os seres que nos cercam são aqueles que nós estamos juntos por um motivo, nós estamos juntos por um propósito. Então nós temos que ter essa gratidão de estar com essas pessoas, aprendendo, ensinando, nos modificando e ajudando elas a se modificarem também.
Ela fala que a gratidão pelos insucessos aparentes constitui o reconhecimento por entender-se que fazem parte da aprendizagem. Quem tropeça jamais avança. Aliás, quem não tropeça jamais avança, porque todo caminho apresenta dificuldades, mas isso só vai acontecer, nós vamos adiantando quando nós tropeçamos, caímos, nos levantamos e aprendemos a ser gratos pelos obstáculos que nos fizeram chegar onde nós chegamos, que nos fizeram ficar mais maduros psicologicamente, como a própria Joana de Ângeles falou. Então, muitas vezes nós somos gratos por insucessos muito após o fato, quando algo dá errado e nós aprendemos com aquilo, melhoramos, trabalhamos, burilamos-nos para depois falar, olha, que bom que teve aquele problema, porque daí eu consegui enxergar algo muito importante e acabei conseguindo fazer uma mudança. Ela vai dizer bastante também que isso começa em nós. Ela fala, a paz de fora inicia-se no cerne de cada ser. Também assim é a gratidão. Ao invés de ter esse anseio de recebê-la, que nós então nos tornemos o doador espontâneo da gratidão. Nos tornemos essa pessoa que dá o primeiro passo ensejando a harmonia generalizada. Então, nós temos que parar de esperar que os outros sejam gratos para que nós sejamos gratos também. Temos que parar de ter essa dependência do que o outro vai fazer para nós podermos fazer também. E ela vai dizer mais, ela vai mais além para dizer algo muito forte. Ela fala que a vida sem gratidão é estéril e vazia de significado existencial. Como que nós não somos gratos pelo nosso Pai, pelo nosso Deus, por tudo que nós temos, por todas essas oportunidades que nos são apresentadas, pela bênção que é cada dia. Então essa vida sem gratidão, sem esse hábito, sem essa procura pelo hábito da gratidão, que não acontece de um salto, lembrando, ela é vazia de significado existencial. E quantas mazelas psicológicas hoje em dia nós não temos por conta desse vazio de um significado existencial, quase que como esse sentimento de estar à deriva, sem significado existencial. A vida sem gratidão, ela acaba propiciando e influenciando isso também. Nós devemos ter gratidão pela vida, até porque muitas vezes as coisas acontecem, principalmente as coisas sérias, e aí nós apreciamos a nossa vida. E aí nós apreciamos as coisas que nós já possuímos, que já temos ao nosso dispor, mas que corriqueiramente não paramos nem para pensar e emanar um pensamento de gratidão ao alto. Isso não precisa nem ir muito longe com uma doença muito séria, um câncer, ou escapar de um acidente, ou algo assim. Basta a gente pensar, por exemplo, na nossa saúde, que corriqueiramente estamos saudáveis, mas vem uma gripe muito forte, bom, a gente já fica de cama, ou já fica abalado, já não consegue pensar direito, já fica com dor, etc. E quando a gente sai daquilo, nós temos o pensamento, poxa, como é bom estar saudável, como eu não presto atenção que simplesmente eu vou caminhando e não percebo quanto eu tenho que ser grato pela minha própria saúde. A Joana de Ângeles fala que a gratidão ela é essa bênção de valor desconhecido. E eu sublinhei bênção e coloquei em negrito o valor desconhecido, porque ela está falando que é uma bênção. Bênção é uma palavra bem forte. Mas é isso mesmo, a gratidão, esse sentimento puro de agradecimento, de ser grato, é uma bênção e o valor é desconhecido, porque as verdadeiras sementes que são plantadas quando nós expressamos a nossa gratidão, tanto em nós mesmos quanto nos outros, nós nunca saberemos mensurar. Nunca. É um valor desconhecido, certamente que tem um valor, mas esse valor ele é desconhecido por nós não sabermos quais que serão, então, os resultados da vida com gratidão. Viver, meus amigos, é experienciar gratidão por tudo quanto lhe sucede e se tem oportunidade de vivenciar. Nós, no Espiritismo, nós falamos do quão difícil e quão trabalhoso é fazer um planejamento reencarnatório para que nós venhamos aqui no planeta Terra, chegamos numa reencarnação para aprender, para poder passar pelas coisas que nós temos que passar, para poder quitar os débitos que nós ainda possuímos com outras pessoas e vice-versa. Então, nós temos que já exercitar a gratidão simplesmente pela oportunidade já de estarmos aqui, porque muitas vezes nós vemos quão difícil é, isso quando eu falo nós vemos, da literatura espírita inteira está cheia de livros assim, depois podemos até conversar sobre,
em que as pessoas, nós vemos como os espíritos que querem reencarnar acabam tendo que ter um planejamento muito grande, muitas vezes tem que esperar muito tempo para poder vir aqui, estar encarnados. Um dos ingredientes, então, para que nós exercitemos a prática da gratidão, que é algo que eu vou dar umas dicas depois como que nós podemos fazer, isso é a humildade. Uma das razões fundamentais, ela vai dizer, para que a gratidão se expresse é o estímulo propiciado pela humildade, que se faz compreenda quando se recebe, desde o ar que se respira gratuitamente aos nobres fenômenos automáticos do organismo preservadores da existência. Então ela fala que a humildade se torna esse ingrediente que propicia o hábito e a internalização de um sentimento de gratidão. Porque daí quando nós temos a humildade, entendemos como não somos autossuficientes, entendemos como tudo que é ao nosso redor aqui vai um dia ficar para trás, a parte toda material, mas que nós possuímos os instrumentos necessários enquanto encarnados para dar prosseguimento na nossa jornada que é tão importante. Então temos gratidão pelo ar que nós respiramos, conseguimos respirar no ar. Temos gratidão pela comida que nós temos, por termos um teto, por termos uma cama, por termos uma máquina biológica que funciona com esses automatismos que ela fala ali, os fenômenos automáticos do organismo, de uma forma que funciona perfeitamente, que nos habilita, que nos possibilita, então, para que nós vivamos. A humildade, ela é uma elevação, e nós aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo como que Jesus falou que a humildade é uma das virtudes, uma das categorias das virtudes que coloca o homem mais próximo de Deus. Vejamos que interessante. E aí eu trouxe aqui uma parte mais psicológica para nós entendermos também como é a questão da gratidão. Dois pesquisadores aqui americanos, um deles é a Brené Brown, que ela tem falas na Netflix, ela tem alguns livros já que eu já li, é bem interessante os livros dela. E o outro é o Martin Seligman. A Brené Brown, ela foi uma pesquisadora que ela pegou 12 anos de pesquisa, além de outras coisas que ela estava observando, 10 mil participantes, e ela queria ver, pessoal, se as pessoas que são gratas, são mais felizes, são gratas. Então, as pessoas que têm um índice de felicidade maior, elas são mais gratas? E ela não encontrou isso, que as pessoas mais felizes são mais gratas. Ela encontrou o contrário. E é uma distinção muito importante, porque ela encontrou que as pessoas que são mais gratas, que têm mais o hábito da gratidão, acabam por ser mais felizes. Vejamos que coisa interessante, esse é o ponto de vista psicológico. E o Martin Seligman, que é o criador da Positive Psychology, ele também fez pesquisas durante anos e ele pediu para as pessoas, 3 grupos ele fez. Ele pegou um grupo e falou para as pessoas escreverem uma carta de gratidão para alguém que eles nunca tinham agradecido, outra pessoa para escrever coisas que passaram durante o dia que foram aborrecimentos, né, durante o dia, e outra simplesmente para escrever algo todo dia. E aí depois ele fez as medidas dessas pessoas e ele viu que as pessoas que tiveram escrever essa carta de gratidão acabaram sendo as que tiveram um happiness score, ou seja, um índice de felicidade também mais alto. E de 5 coisas, de 5 variáveis que ele pesquisou, por exemplo, como bondade, inteligência, o hábito de ser grato, pensar positivamente, ter recursos, ele viu que a gratidão, o hábito da gratidão era de fato e foi de fato o que teve uma correlação mais alta com o índice de felicidade. Então as pessoas que são gratas acabam por consequência sendo mais felizes. Nós podemos também mergulhar na neurociência e nós vemos, eu trouxe 3 exemplos aqui, 3 estudos de locais diferentes para nós vermos como isso também é algo que ocorre em outras culturas. Esse estudo feito no Japão, eles viram que as pessoas que fizeram exercícios da gratidão, ou seja, criaram listas sobre coisas que eram gratas com esse hábito, isso ajudou a proteger, eu botei proteger entre aspas, que em inglês é buffer, que é como se fosse uma camada protetora contra sintomas de depressão, sintomas de ansiedade. Então as pessoas, o hábito de ser grato acabou criando essa proteção contra os problemas relacionados à depressão e ansiedade. Esse outro aqui também, esse é da China, fizeram esse estudo e nesse estudo eles viram que as cartas de gratidão, as pessoas que escreveram a carta de gratidão, elas tiveram uma ativação maior do córtex medial pré-frontal, que é essa parte logo acima aqui, atrás da nossa testa, em cima da sobrancelha,
que é associado com a aprendizagem, com a parte de decisão, motivação, até mesmo componentes emocionais. As pessoas que foram gratas, exercitaram a gratidão, tiveram uma ativação maior dessa parte cerebral. E no Reino Unido, eles viram que um grupo que escreveu sobre gratidão demonstrou mais otimismo após esses exercícios, e eles seguiram essas pessoas durante um bom tempo e viram que essas pessoas tiveram menos visitas ao médico. Olha só, então elas acabaram fisicamente tendo uma saúde melhorada por conta de exercícios relacionados ao hábito de ser gratos. Mas nós não precisamos mergulhar somente na neurociência, em artigos altamente científicos e tudo mais. Podemos até no livro da Joana de Ângeles, quando ela comenta sobre a questão da neurociência da gratidão, ela vai nos falar que o hábito de ser grato pela sua repetição, que é um hábito, um comportamento repetido várias vezes é um hábito, equilibra as descargas de adrenalina e de noradrenalina, ao tempo que o cortisol, o stress hormone, mantém o controle dessas substâncias químicas, neutralizando os excessos que poderiam ocorrer, produzindo em consequência alterações glicêmicas do ritmo cardíaco. Ou seja, nós vemos um aumento na qualidade do sono, para esse hábito da gratidão, um aumento da imunidade, melhora na autoestima, redução de estresse, pressão arterial mais baixa, redução de ansiedade e depressão. Tem tantas coisas positivas, como eu falei no começo, fisicamente, psicologicamente e também espiritualmente, que nós conseguimos ver através do hábito da gratidão. Mas o que nós devemos pensar então sobre a gratidão às provas? E ela vai dizer que o desafio da gratidão dá-se nos tempos difíceis, quando surgem as adversidades, que são também parte do processo desafiador da evolução. Certo? É muito mais fácil nós sermos gratos pelas coisas boas que nos ocorrem. Quando alguém faz algo por nós, ou quando nós ganhamos algo, ou quando somos favorecidos, ou quando alguma coisa ocorre de positiva, nós sermos gratos. Mas lembremos que o desafio maior dessa gratidão é quando são os tempos difíceis. Quando as coisas que são difíceis nos ocorrem, as dores nos visitam, que também fazem parte desse burilamento íntimo, desse processo desafiador da evolução do próprio espírito imortal, aí que mora o grande salto, o grande pulo, para que nós sejamos também gratos às provas, seja em forma, como eu falei já, de uma doença, seja em forma de uma situação talvez mais macroeconômica, seja talvez na forma de uma pessoa difícil que atravessa a nossa vida, ou no âmbito pessoal, ou no âmbito profissional. Mas a gratidão é essas provas, essas coisas difíceis que vão nos ocorrendo. E as expiações, que são coisas que nós falamos bastante no Espiritismo, as provas e as expiações, aí que se dá a dificuldade de ser grato, porque nós enxergamos muito rapidamente, com a miopia espiritual, nós enxergamos como coisas ruins, mas na verdade elas parecem ruins, mas é como um remédio, que muitas vezes é amargo, mas que nós tomamos e nos ajuda. E teve um outro espírito que falou que as provas rudes são quase sempre um indício, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito quando aceitas com o pensamento em Deus. Quem falou isso foi Santo Agostinho. Falou justamente que as provas rudes, as provas mais acerbas, piores, mais pesadas, muitas das vezes elas indicam o fim de um sofrimento, o fim de um processo expiatório ou o fim de uma prova em que o espírito já conseguiu adquirir a tolerância, exercitar a caridade, a paciência, a gratidão, então o perdão. Então esse fim do sofrimento que vem muitas vezes através das provas rudes também é motivo para que nós sejamos gratos. Porque nós estamos então terminando ali um processo que deve ser feito, seja por prova ou expiação, e sendo grato por isso, nós então elevamos o nosso pensamento a Deus. Como ele falou, quando aceitas com o pensamento em Deus. Quando nós temos em mente que o nosso Deus, que Deus, o Pai, o Criador, é um Deus infinitamente perfeito em todas as suas qualidades, supremamente bom e justo. É algo que é bom e justo. Nós não temos como conceber ou dizer que acreditamos em um Deus de amor, um Deus justo, se nós achamos que as injustiças ocorrem conosco. As coisas não tem como ser 1% injusto e 99% justo.
Deus é 100% amor, 100% justo. No livro Ceifa de Luz, esse aqui é da psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que é outro também bastante citado nas palestras espíritas, o Emmanuel, através da psicografia do grande médium Chico Xavier, eu trouxe aqui duas partes de mensagem dele, a mensagem número 7, Legendas do Literato Espírita, ele fala que valorizar os amigos, agradecendo-lhes o concurso, no entanto, nunca desprezar os adversários ou subestimar-lhes a importância. Então, a gratidão não só e a valorização não só pelos amigos, mas também para que nós não desprezemos e não sejamos ingratos com os processos que provêm de um enfrentamento com um adversário, por exemplo. Quando um adversário, alguém se opõe a nós, porque a própria também Joana de Ângeles, trazendo ela de novo, nos fala que muitas vezes os adversários, eles vão, os inimigos, vamos colocar assim, de uma forma mais forte, eles muitas vezes levantam um espelho para que nós vejamos algo em nós que nós ainda temos que melhorar. Que os amigos muitas vezes não conseguem fazer isso, por um motivo ou outro. Então nós devemos valorizar também essas situações e esses relacionamentos às vezes difíceis e opositores, para que nós entendamos o que nós ainda temos que fazer, o que nós ainda temos que trabalhar em nós mesmos. E isso tem que vir um sentimento de gratidão. Poxa, que bom que eu tive essa oportunidade de poder aprender com isso. Na mensagem 56, chama o tema da prece. O Emmanuel nos fala o seguinte: roga a Deus, te abençoe, mas concilia-te cada manhã com todas as criaturas e com todas as coisas, agradecendo-lhes as dádivas ou as lições que te ofertem. De novo, agradecendo as dádivas, as coisas que nós conseguimos, que nós recebemos, que são tão maravilhosas, mas também as lições que vêm quantas vezes em forma de provas, em forma de expiações, em forma de algo difícil para nós, mas que nós também temos que exercitar a gratidão, que é tão difícil, para esses momentos, para essas coisas. O Kardec, Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala o seguinte: todas as noites, ao elevarmos a Deus a nossa alma, devemos recordar em nosso íntimo os favores que Ele nos fez durante o dia e agradecer-lhe por isso. Sobretudo no momento mesmo em que experimentamos o efeito da sua bondade e da sua proteção, é que devemos, por um impulso espontâneo, testemunhar-lhe a nossa gratidão. Ou seja, nesse impulso espontâneo, que muitas vezes não vem espontâneo, porque nós pensamos tanto nos problemas, vamos dormir pensando em problemas às vezes, adormecemos sem levantar um pensamento de gratidão, ou eu gosto de fazer muito quando acordar, e mandar esse pensamento de gratidão. Às vezes já acordamos, já pega o celular, já começa a pensar na correria do dia a dia, mas todas as noites, ele fala aqui, quando nós formos nos deitar, levemos um pensamento em oração, uma conversa íntima entre você e Deus, para que você tenha esse sentimento de gratidão por tudo aquilo que nos é dado, tudo aquilo que nós temos ao nosso dispor. Porque o próprio Emmanuel, aquele autor espírita que eu mencionei anteriormente, no livro Palavras de Vida Eterna, mensagem número 91, é um livro também psicografado pelo Chico Xavier, ele nos fala que ninguém é tão sacrificado pelo dever que não possa, de quando em quando, levantar os olhos ou dizer uma frase em sinal de agradecimento. Quanto tempo, de fato, levamos para elevar um pensamento de gratidão? Quanto tempo se a gente fosse cronometrar? Meros segundos. Quem não tem alguns segundos? Ele fala, quem é tão sacrificado pelo dever que não tem um momento para levar um pensamento de gratidão. E nós já vimos aqui, como o Paulo lembrou em outra palestra, que outra fala sobre a responsabilidade do pensamento, a força do pensamento, aí nós valorizamos quão forte é esse instrumento que nós possuímos, chamado pensamento, e quanto que nós devemos de fato levar o pensamento de gratidão. Porque a ausência da gratidão, que muitas vezes, né, é a ingratidão, a Joana de Ângeles vai dizer que ela dá lugar a um tipo de cupim emocional. Olha que visualização legal que ela traz. Que devora interiormente o ser, qual ocorre com aquele inseto de vida social, que se nutre da planta viva ou morta, alimentando-se com voracidade enquanto a consome. Sem ausência da gratidão, a ingratidão dá lugar a esse cupim emocional, esse bichinho que vai ali devorando
o quê? Interiormente o ser vai trazendo muitos malefícios por conta dessa ausência da gratidão, por conta dessa ingratidão, e isso vai sendo que nem o cupim, silenciosamente, mas paulatinamente vai devorando o ser, como ela fala ali, interiormente. Vejamos que interessante e que categórico da Joana de Ângeles nisso aqui, para nós termos em mente, para essa prática da gratidão. E falando da ingratidão, se nós formos em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 17, nós vamos ter a cura dos 10 leprosos, que foi um evento também que ficou bastante conhecido. E eu vou ler aqui, quero ler exatamente como está na passagem. E aconteceu que, indo ele, Jesus, a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles voltou, aliás, um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Nós temos muito a desempacotar nessa passagem, mas só para atentando à questão da ingratidão aqui, porque tem outras coisas que nós podemos ver. Lembremos que os leprosos, as pessoas que sofriam da hanseníase naquela época, elas não só tinham essa parte biológica e física muito danificada, tinham muitas dores e uma morte ruim, lenta muitas vezes, mas elas também eram excluídas completamente da sociedade, não só pelo medo do contágio, mas também por eles serem vistos como pecadores, que eles estavam sofrendo uma punição. Então as pessoas que eram que eram leprosas, elas eram excluídas completamente. Aí nós imaginemos então Jesus, que curou as pessoas foram curadas quando encontraram com o nosso mestre. 10 foram curados, um deles, o estrangeiro, voltou para dar as graças, e Jesus fala talvez com um tom de desapontamento, de certa forma, mas não foram, onde é que estão os 9? Não foram 10? E nós vemos justamente a ingratidão desses 9, porque tiveram a sua vida, não só renasceram basicamente, porque não tinham mais a lepra, mas também poderiam ser incorporados na sociedade. É isso que falam quando ficaram limpos, ou seja, essa limpeza, até porque quando fala que mostrar aos sacerdotes, os sacerdotes eram como se fosse a vigilância sanitária da época naquele local. Então eles estavam limpos e ainda assim só um deles teve a gratidão. Voltou para dar as graças para aquele que salvou a vida, aquele encontro que mudou a vida certamente daqueles 10. E aí eu gosto de refletir nessa parte o seguinte: quantas vezes será que nós não fomos um dos 9? Pode ser nessa existência, numa existência regressa. Quantas vezes será que nós não recebemos uma bênção tamanha e fomos ingratos? Acabamos tendo a ausência da gratidão. Ou de um ponto de vista mais subjetivo, se nós pensarmos em 10 problemas que nós temos, quando somos ajudados em 10, quantas vezes não lembramos de agradecer só por um desses 10? Algumas dificuldades que nós temos. Então aqui fica esse convite à reflexão, utilizando-se dessa passagem bíblica sobre a cura dos 10 leprosos, que fala bastante sobre a questão da gratidão. No Livro dos Espíritos, na pergunta 937, esse é um livro de perguntas e respostas pelos espíritos por vários médiums, isso compilado pelo Allan Kardec, lançado em 1857, que é considerado como um dos marcos fundadores do Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Uma das perguntas que contém lá, são mais de 1000 perguntas, as decepções que se originam da ingratidão e da fragilidade dos laços de amizade não constituem também
para o homem de coração uma fonte de amarguras? Sim, mas deveis lastimar os ingratos e os amigos infiéis. Serão mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísmo encontrará mais tarde corações insensíveis, como ele mesmo o foi. Vejamos que a ingratidão é essa filha, então, do egoísmo. Egoísmo e orgulho, como nós aprendemos no Espiritismo, esses dois males que impedem o nosso avanço moral, ou que retardam, na realidade, o nosso avanço como sociedade, o nosso avanço como indivíduos, porque ainda somos muito influenciados pelo egoísmo e pelo orgulho. E é interessante pensar na questão da gratidão, como nós temos as pessoas ao nosso redor que nos ajudam, que o Martin Seligman, que eu mostrei a fotinha uns 4 slides atrás, pesquisador, eu vi essa entrevista dele, interessante, quando ele fala que ele estava escrevendo a sua autobiografia, e ele disse que não conseguiria escrever uma autobiografia porque ele estava vendo quantas pessoas ele deveria agradecer, quantas pessoas foram importantes na sua vida, tanto pessoal quanto profissional. E ele falou, não existe como escrever uma autobiografia, só uma biografia. Ou seja, está aludindo essa questão de nós não sermos autossuficientes, de dependermos dos outros e das coisas. Claro que ele estava fazendo uma brincadeira com a palavra, porque se eu vou escrever uma história sobre mim mesmo, é uma autobiografia, mas é interessante esse ponto de vista que ele trouxe. E a ingratidão sendo essa filha do egoísmo, nós devemos lembrar que aqueles que são ingratos, aqueles que não perdoam, que não aceitam o perdão, ou que não pedem o perdão, sofrem muito mais do que nós mesmos. Se nós já internalizamos a gratidão, já internalizamos o perdão. Até porque se nós registrássemos diariamente os benefícios de que somos objeto, sem os havermos pedido, quase sempre ficaríamos espantados de termos recebido tantos benefícios e tantos que se apagaram da nossa memória e nos sentiremos humilhados com a nossa ingratidão. E é verdade. Se nós pararmos nesse momento para pensar quantas coisas já me aconteceram só hoje, que for, e eu não fui grato, e todas as coisas da minha vida, nós vamos sentir, como ele fala ali, humilhados com a nossa ingratidão. E a ingratidão dos outros, aquele que procura na terra, o que o Evangelho vai nos falar, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aquele que procura na terra a recompensa ao bem que pratica, não a receberá no céu. Deus, contudo, levará em conta aquele que não a busca no mundo. Olha que interessante. Para que nós não procuremos as recompensas terrenas, as recompensas que são materiais, de títulos, de coisas efêmeras, que vão ficar para trás. E aquele que faz as coisas, faz, por exemplo, um ato de caridade, sem esperar que alguém seja grato, Deus levará em conta aquela pessoa que está fazendo aquilo, aquele ato caridoso, sem esperar a gratidão. Eles falam, deveis ajudar sempre os fracos, embora saibais de antemão que aqueles a quem fizerdes o bem não vos agradecerão por isso. Ficais certos de que, se a pessoa a quem prestais um serviço o esquece, Deus o levará mais em conta do que se o beneficiado vos houvesse pago com a sua gratidão. Claro, porque como a Madre Teresa de Calcutá nos fala, no final não é entre nós e os outros. Não devemos ficar E tome moda, hein? Não devemos ficar 2 tentando minutos. encontrar coisas para que os outros nos agradeçam, é entre nós e Deus. Então, quando nós fazemos um bem, temos a consciência de que isso não voltará, às vezes, com uma gratidão e está tudo bem. O importante é o fazer o bem e sermos gratos pela oportunidade de fazer o bem. Porque a gratidão, ela é nada mais do que um gesto de amor. E o Cristo já nos falou, amai-vos uns aos outros. Seja um gesto de amor para com os nossos irmãos, nossas irmãs de caminhada, seja para com Deus. E não existe uma pessoa que seja impermeável ao amor, a um gesto de bondade, a uma gratidão sincera. Na gratidão é o amor que fala. Então nós tenhamos isso em mente quando nós formos exercitar a nossa gratidão. E aí um ponto de vista prático, eu falei que eu iria trazer, eu trouxe algumas ferramentas para que nós exercitemos a nossa gratidão. Vejamos a nossa caixa de ferramentas para exercitar a gratidão. Primeiro vamos supor, um diário da gratidão. Então toda noite escreve algumas coisas boas, pode ser no próprio celular mesmo, no bloquinho de notas lá. Escreve algumas coisas boas que aconteceu sobre o dia, algumas coisas que passariam despercebidas, não fosse aquele momento de meditação, de alguns minutinhos para escrever sobre gratidão.
Uma outra seria uma contemplação de gratidão, que seria uns 5 minutos, 10 minutos, sem distrações, contemplar as coisas dos dias que somos gratos. Parecido com o primeiro, mas sem precisar escrever. A outra seria agradecer a alguém, principalmente alguém, agradecer a alguém que nós muitas vezes não agradecemos. Alguém segurou a porta para nós, alguém fez alguma gentileza que parece algo corriqueiro, para que nós exercitemos também a gratidão nesses pequenos gestos, lembrando que o hábito da gratidão não ocorre de um salto. Então, que nós tenhamos isso. Podemos também tentar escrever uma carta de gratidão, principalmente para alguém que fez algo de bom para você, que talvez você não tenha tido a oportunidade de agradecer ainda. Ou pode ser que a pessoa já não se encontra mais encarnada. Escreva uma carta de gratidão a ela. E aqui está a parte mais legal. Não precisa nem mandar, se não quiser, ou se não puder. Porque só o benefício de estar pensando sobre a gratidão, nós já vimos o efeito que tem. Uma conversa de gratidão, quem sabe, com alguém, pode ser com um parceiro, com um filho, com uma parceira, com um irmão, quem seja, um amigo. Cite 3 coisas que vocês foram gratos durante aquela semana, ou durante o dia, enfim. E gaste um tempinho falando, eu sou grato a isso por conta disso, 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 disso. Esse exercício, esse vai e vem entre as pessoas, ajuda a ter uma conversa saudável, com uma vibração elevada, uma vibração de gratidão. E a outra é fazer uma caminhada, que eles chamam muito hoje em inglês aqui de mindfulness, que seriam essas coisas meditativas e tudo mais. Mas caminhar por aí e tentando ser grato pela natureza, caminhar por aí tentando ser grato pelas coisas que nós temos, até materiais, que nós muitas vezes não agradecemos. Então fazer uma caminhada, mas com os olhos da gratidão e mentalmente mandando um pensamento de gratidão. E aqui para encerrar, a última coisa que eu trouxe é uma prática que algumas pessoas já me deram feedback depois dessa palestra que eu já dei em outros momentos, que estão usando e está dando certo, tem gostado, que é o potinho da gratidão. Como assim? Bom, primeira coisa para vocês fazerem, vocês podem fazer isso em casa, eu sugiro fazer até com post-it. Escreve em um post-it algo que você se sentiu grato naquele dia. Pode ser uma palavra, não precisa ser um texto gigante. Pega um post-it, que são esses bloquinhos assim, ó, que são pequenininhos até como esse aqui, ó. Escreve algo que você sentiu grato. Dobra o post-it, coloca dentro da jarra. Dia seguinte, repete. E vai repetindo. No último dia do mês, abre a jarra e leia os post-its. Se fizer isso com uma esposa, ou com o marido, ou com os filhos, mais legal ainda. Sente no final do mês, tire ali 15, 20 minutos para ler tudo que vocês escreveram. Faça o mesmo para o mês seguinte. Com esse exercício da gratidão, que parece algo tão pequeno, é fácil de fazer, de verdade, é fácil. Mas é algo que nós já estaremos praticando a gratidão, estaremos mudando a nossa ótica para que sejamos gratos pelas coisas que muitas vezes não somos gratos todos os dias. E aí é legal, porque chega no final do mês, tem um outro efeito legal, porque nós acabamos olhando aquilo que nós somos gratos, nos recordamos do que fomos gratos. Ah, é verdade, ó, nesse dia aconteceu tal coisa que eu escrevi aqui, tinha até esquecido, olha que bom. Elevamos o nosso sentimento, elevamos a nossa vibração de uma forma muito prática. Nós estaremos ativando o mecanismo da gratidão de uma forma muito prática, uma forma que todo mundo, espírita ou não espírita, consegue executar. E com isso, então, eu agradeço a atenção de vocês e eu espero que todos nós tenhamos uma semana muito iluminada, uma semana de muita gratidão. Obrigado. Deixa eu te fazer uns comentários aqui, Yuri. Aliás, se alguém quiser perguntar, levanta a mão aí que eu passo a pergunta para ele, tá? Keiko, antes de você perguntar, deixa eu só fazer uns comentários aqui. É muito fácil agradecer quando as coisas são boas. Agora você fala que tem que agradecer quando as coisas são ruins. Que isso é uma benção. Na realidade, esses dons que nós buscamos do ser humano, como gratidão, humildade, caridade, tudo isso, né? Com certeza nos elevam. A pergunta que eu sempre faço é: e se isso não acontece naturalmente? Você se força a fazer isso. Então, por exemplo, eu agradeço, mas no fundo eu não estou agradecendo. Mas eu agradeço porque eu ouvi dizer que é bom agradecer. Ou então, olha, eu vou dar uma esmola aqui porque eu sou um cara caridoso, eu não estou muito sentindo nada para ele, em função desse cara que está dando esmola, mas tudo bem. Eu estou ajudando, quem sabe do lado de lá vão reconhecer.
E, olha, eu vou fingir que eu sou humilde, mas no fundo eu não sou, né? Então, quer dizer, essas qualidades são fáceis de falar que nós temos que exercer, mas eu me pergunto, se ela não está naturalmente dentro de você, o fato de você exercer essas ações transforma você ou não? Ótima pergunta, Paulo. Primeiro que eu acho que, pelo menos em um grau, todos nós já temos ela, porque senão nós estaríamos num planeta muito menos desenvolvido que esse. Todos nós já temos nem que seja uma fagulha disso tudo que você falou. Só que assim, o ato de agradecer, vamos falar da gratidão, que é o que nós estamos falando aqui principalmente. Esse hábito da gratidão, por mais que você fale assim, não estou sentindo, porque nós sabemos que o sentimento importa muito. O teor do pensamento e o sentimento que nós colocamos por trás disso importa muito, mas nós não podemos também ficar na inércia esperando, não sou muito grato ainda, vou esperar um dia que eu vou ser grato que nem um Chico Xavier, um Divaldo, para eu poder exercer a gratidão, isso vai também ter um problema. As coisas nós temos que trazê-las, por isso que eu quis trazer algo prático para todo mundo aqui. Temos que começar pelo pouquinho, mesmo que naquele fundo você fala assim, eu não estou muito afim de agradecer hoje, mas deixa eu pensar em algo que foi bom. Me irritei o dia inteiro, mas o que foi algo de bom? Tá ótimo. Porque assim nós já estamos mudando a ótica, nós já estamos praticando, exercitando esses músculos, vamos dizer assim, esses músculos da humildade, músculo da gratidão, da paciência, da tolerância, de uma forma que vai se tornar aos poucos natural. Então, assim, não é 0 a 100, não é eu não sou nada grato, agora eu vou me forçar para ser 100% grato. Mas é nós entendermos onde que nós estamos e de fato pensar, será que não tem nada? Nada mesmo que eu possa ser grato? Será que não existe nada? E eu duvido que alguém vai dizer com toda certeza que não tem pelo menos uma coisa que possa ser grato. Comece por essa uma coisa então, agradeça por essa uma coisa. Depois você vai acabar agradecendo por duas e por aí vai. Marcelo, você quer fazer um comentário? Eu gostei muito do que o Yuri trouxe a respeito desse treinamento nas pequenas ações. Toda grande ação começa pelas pequenas ações. E ele trouxe uma analogia que muito me agradou, que é uma espécie de academia do espírito. Todas as vezes que a nossa visão ela é circunscrita a uma só existência, é muito natural que nós tenhamos atitudes mais voltadas para o egoísmo e para as questões relacionadas ao orgulho. Quando a visão se alarga, e principalmente através do Espiritismo, que nos traz a visão da imortalidade, e é uma frase que eu utilizo com muita frequência, que nós vamos varar a eternidade com a nossa imortalidade, todas as ações que são feitas e praticadas terão uma ressonância lá na frente. Há uma carta que Paulo de Tarso envia à comunidade dos Tessalonicenses. Na verdade, é a primeira carta que Paulo envia, no capítulo 5, no versículo 18. Ele fala exatamente isso. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Isso, a priori, parece realmente uma coisa interessante e contraditória num mundo onde tanta ingratidão é cultivada. Mas veja o que Paulo traz para essa comunidade. Em tudo dai graças, nas coisas boas ou nas coisas ruins. E aí eu pego o gancho da palestra do Yuri, que foi excepcional, nos mostrando que este sentimento que começa aos poucos, talvez em algo muito mecânico, muito ainda falso, se é que eu posso colocar desta forma, mas alcançando determinados conteúdos dentro do próprio espírito imortal, que serão despertados, porque, no final das contas, nós somos filhos do Criador do Universo. E como muito bem o nosso Yuri trouxe, ele é infinitamente bom e justo. Se ele é infinitamente bom e justo, tudo que ele cria é fadado a uma felicidade que ainda não faz parte da gente. Então, isso é um processo que está sendo adquirido. Nesta mesma obra que ele cita, Psicologia da Gratidão, Joana de Ângeles tem um dos capítulos falando que muitas vezes esse hábito de pedir, de agradecimento, ele vem, às vezes, emoldurado pelo verniz societário da sociedade, numa tentativa de conseguir alguma coisa em retribuição. Aí eu vou ser agradecido, eu vou fazer um favor porque eu vou receber alguma coisa em troca. Existe todo um conteúdo mercadológico, psicológico, social, que está ali embutido.
Mas, como nossos pais nos ensinaram a sermos gratos, e mesmo nessas pequenas atitudes de agradecimento, nós vamos perceber que vamos despertar do próximo, dos outros, outros sentimentos também, que sejam sinceros ou não, sejamos nós aqueles que exercitemos esses processos de gratidão para que, ao exercitarmos esses processos, mesmo de uma forma mecânica, não sentindo de forma ainda peremptória, ele possa despertar aos poucos conteúdos que estão adormecidos. Olha o que eu trouxe o Yuri, que coisa bacana. Nesses sentimentos de gratidão, quantos hormônios são disparados, são produzidos, quantas partes cerebrais são acionadas e a gente nem se dá conta. Isso estou falando do ponto de vista físico, sem contarmos com as questões espirituais, angariando vibratoriamente a companhia de tantos espíritos bons, os santos, os anjos, como na Igreja Católica nos traz, né, para que possam nos auxiliar nas provações. Repetindo que Paulo envia àquela comunidade de Tessalônica, ali, aquela cidadezinha na Grécia, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com todos nós. Eu acho que faz todo sentido. Eu tenho um problema de entender, por exemplo, a gratidão ao sofrimento. Então, por exemplo, eu estou deitado na cama, sofrendo, feito condenado, com câncer, com uma dor terrível, viro para Deus e falo, muito obrigado por estar me dando esse sofrimento. Porque nem Jesus, que eu me lembre, foi assim. Jesus, quando estava na cruz, sofrendo, ele não pediu a Deus, ele não agradeceu a Deus pelo sofrimento que ele estava passando, ele pediu a Deus para que pudesse passar, se ele pudesse evitar esse cálice. Então, nem Jesus, em toda a espiritualidade dele, agradeceu no momento de sofrimento. Ou não? Ele pede, num determinado momento, se é possível, afasta de mim este cálice. Mas se é da tua vontade, Senhor, que seja feita a tua vontade. Ele traz talvez ele é um espírito de altíssima magnitude, mas nesta fala talvez criando algum tipo de relacionamento com a humanidade ainda extremamente frágil e ainda com as suas anfractuosidades, mas no final ele faz a ratificação de um sentimento muito mais forte, que era a sua própria essência, mas que seja feita a tua vontade, porque como se fosse o Pai sabe melhor o que ali estava para ser designado, até porque ele estava obedecendo todas as situações que ocorreram eram relacionadas ao Velho Testamento, numa profecia do profeta Isaías. Por isso que ele vai no final e fala, Eli, Eli, lama sabachthani. Então a gente vai percebendo todas essas construções e os fariseus que ali estavam ficaram estupefatos porque por que ele está falando isso? Não, ele está citando Isaías. É uma palestra muito mais complexa e muito mais dinâmica. Então a gente vai perceber neste homem invulgar, que era o Cristo, ensinamentos de toda a ordem e até fazendo correlação com a nossa fragilidade, num primeiro momento, pedindo, afasta de mim esta situação, mas se autocorrigindo como se fosse a tua vontade é soberana, porque tu tens todo o conhecimento do universo. Que seja feita a tua vontade. Essa fala Keiko, eu sei que você quer fazer uma pergunta, Keiko. Abre o microfone, Keiko. Deixa eu só fazer um adendo aqui, essa fala que o Marcelo falou, a tradução é Pai, por que me abandonaste? Aquele momento que o Marcelo falou, a versão da língua original. Mas é Pai, por que me abandonaste? As pessoas às vezes interpretam de uma forma errada, achando que o Cristo se sentiu abandonado por Deus, quando isso nunca, jamais ocorreu no espírito crístico. Mas, ô Paulo, eu vou te dar uma resposta com a mesma simplicidade que você perguntou. Estou sofrendo lá num câncer. Como é que eu vou ser grato por isso? Se você pensar na multiplicidade das existências, já tivemos outras reencarnações. O que será que nós fizemos em outras reencarnações? Às vezes está passando por um câncer como uma prova para você se melhorar ou como uma expiação para trazer uma harmonia que você uma hora perdeu. Se você não passar nessa, vai passar na próxima. Não existe lei de causa e efeito. Eu entendo isso, mas você tem que levar em consideração a eternidade Mas como o Marcelo falou, se nós olharmos com uma vida só que começou, acabou,
nada disso aqui faz sentido. Aí realmente vai ser um Deus injusto. Então, se você é cristão e fala, eu acredito num Deus justo, não tem como eu ter um câncer e você não ter o câncer. Por que Deus me odeia? Ele não gosta mais de você do que de mim? Por que eu tenho que ter um câncer? Quando nós abrimos os olhos com essas questões do espiritismo, aí que a gratidão vem, porque fala, poxa, tô no fim, como o Santo Agostinho falou no slide que eu coloquei. As provas rudes muitas vezes mostram o fim de um sofrimento. Então, às vezes, aquilo que você fez, um mal para alguém, um mal para você, que seja, você está passando por aquilo. Que bom, porque eu não vou precisar passar na próxima. Pensa assim, pelo menos. Aí já vem a gratidão na sua sementinha ali. Que não vou passar agora para não ter que passar depois. E esse é um processo, Paulo. Olha o que o Yuri falou. É engraçado. É lógico que numa fala muito breve, isso não vai ser introjetado e as pessoas com enfermidades muito atrozes que talvez estejam passando vão entender isso, porque é natural, é do espírito humano querer se curar, querer sair de uma situação desagradável, até faz com que nós exercitemos a inteligência para que a gente possa sair daquilo. É uma das perguntas do Livro dos Espíritos que nos convida às questões da autopreservação. A autopreservação física, mas a gente percebe que todas essas enfermidades, sem dúvida, são resultados, muitas vezes, não estou generalizando, muitas vezes processos relativos a um passado. Então, voltamos a falar, tudo perde o sentido se a nossa análise é feita em uma só existência. Aí, de fato, Deus é injusto, que coisa louca, que mundo maluco. Quando você consegue passar esta solidariedade, entre aspas, entre as reencarnações, eu passo a perceber que existe um espírito de sequência aguardando uma melhora. Há 2000 anos atrás, o governo do maior império do planeta, o Império Romano, pegava os cristãos e botava ali na arena para os leões comerem ou serem queimados. E era perfeitamente legal e o pessoal batia palma. Então fala, meu Deus do céu, hoje isso não acontece. Embora existam as atrocidades e as loucuras de alguns espíritos ainda muito retardatários. Mas a gente percebe que existe um progresso. Hoje isso causa uma situação de indignação total quando nós vemos essas brutalidades e as aberrações. Então mostra que existe um processo já de amadurecimento do ponto de vista moral. Da mesma forma as questões da gratidão. Elas começam a, mesmo que em germe, a ganhar terreno dentro do espírito humano, preparando o advento do homem de bem, aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade com a sua maior pureza, encontrando em todas as situações, boas ou más, as belezas das provas necessárias para que o espírito humano possa crescer e ganhar reinos e planos ainda inimagináveis e difíceis de serem aceitos. Então, isso tudo é muito bacana. Lógico que a gente está aqui fazendo uma análise do ponto de vista filosófico e trazendo os postulados espíritas para que ele possa corroborar todos nós que temos a certeza absoluta de que a vida continua, independente da fé que professemos, católicos, judeus, budistas, mas há um espírito de continuidade. E se existe um espírito de continuidade, e existe um Deus infinitamente bom e justo, que demos o nome que quisermos, Jeová, Alá, God, Deus, não importa. Ele é supremamente bom e justo. Então, isto é um segundo. Uma vida é um segundo na eternidade. Parece fácil de falar. Eu sei que é fácil de falar e difícil de engolir no momento existencial que estamos vivendo, porque ainda somos muito mais infantis do que os cristos que um dia seremos. Sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho pena do cristão, eu não consigo imaginar o cristão lá ajoelhado na arena, o leão vindo na direção dele e agradecendo a Deus por ter enviado o leão para comê-lo, mas tudo bem, ele tem que ter... E naquela época ele não acreditava na eternidade da alma, nem sei se acredita. Keiko, Keiko, fala aí, Keiko, desculpa, vai lá, depois eu falo. Tudo bem. Na verdade, não é uma pergunta, é uma colocação, pegando o gancho do que vocês falaram. Eu acredito que a gratidão está muito vinculada à aceitação,
No caso, por exemplo, que o Paulo falou, a questão do câncer, etc., como agradecer? Na verdade, eu acho que tem a ver com a lei da causalidade, né? Causa e efeito, ação e reação. A gente planta, a gente colhe. Agora, como que vamos sentir grata de uma situação que a gente está em dor, em sofrimento? Quando a gente aceita que nós acreditamos também na reencarnação, que nós tivemos múltiplas existências, e que nós podemos estar tendo a oportunidade de saldarmos débitos, né? E se aceitarmos que Deus tem um propósito maior, que Ele não está querendo nos punir. Então, eu acredito que a aceitação dessa situação nos ajuda a encarar melhor o que nós temos que enfrentar, os desafios, né? Na minha opinião, é aceitação, humildade, como o Yuri falou, fazem parte desse processo para nós conseguirmos lidar com a gratidão nesses casos de situações dolorosas ou desafiadoras, né? Pelo menos é assim que eu encaro. E, por exemplo, eu sinto gratidão por pequenas coisas, inclusive nós temos por hábito agradecer todos os envolvidos no ciclo produtivo do alimento. Imagina quem preparou um pão, não é o pão que nós compramos na padaria, que compramos lá e comemos e pronto, né? Quem plantou o trigo, quem colheu, quem comercializou, enfim. É sentir gratidão, como você disse, Yuri, pelas pequenas coisas, né? Eu acho que daí brota também da aceitação, que nós não somos os únicos, né? Que a gente depende de toda uma rede, de uma cadeia de rede de apoio, enfim, para conseguirmos aquilo que nós necessitarmos. Então, na minha opinião, eu acho que tem a ver com aceitação também. Gratidão, viu, Yuri? Você nos colocou com muita propriedade a todo esse tema que é tão maravilhoso. Muito obrigada. Obrigado, Keiko. É Yuri, legal mesmo. Yuri, uma pergunta. Quando você faz algum gesto com relação à pessoa e a pessoa te agradece, normalmente você gosta que essa pessoa tenha reconhecido isso, né, e tenha agradecido. O espírito também? Como assim o O espírito espírito, também? o espírito precisa receber a nossa gratidão, ele fica esperando a gratidão? Fala assim, se alguém. Como assim? O espírito de alguém? Por Como exemplo, assim? não, se eu faço uma caridade para uma pessoa, essa pessoa me agradece, ou Aham. melhor, eu espero que essa pessoa me agradeça. Se ela agradece, tudo bem. Se não agradece, eu vou ficar chateado com ela, aí eu acho que ela é uma pessoa ingrata. Isso dentro das condições humanas que eu vivo hoje, né? Se de repente eu recebo uma bênção espiritual, né? Recebo um bom conselho espiritual, exerço aquele conselho que eu recebi e me dou bem, o espírito que me deu esse conselho, ele fica esperando o meu agradecimento ou não? Os espíritos, para começar, esse esperar o agradecimento foi um dos slides que eu coloquei ali, a questão da ingratidão, quando nós não devemos ficar esperando a gratidão dos outros, até porque quando a gente faz algo e o outro não agradece, isso vai ser muito mais contado, vamos dizer assim. Deus vai levar muito mais em conta do que aquele que faz esperando já um gesto de agradecer. Essa insatisfação, ou essa contrariedade que nós sentimos quando eu faço algo para alguém e a pessoa nem agradece, poxa, não, de nada, hein? Não vai falar nenhum porque, nenhum obrigado e tudo mais. Isso ainda é um reflexo de orgulho, ainda é um reflexo de um sentimento menos elevado. Um espírito elevado, ele não vai estar esperando a sua gratidão se ele te deu um conselho e você fez, se deu bem. Ele não vai dizer, ó, Paulo, poxa, não mandou nenhum pensamentozinho para mim. Não existe essa cobrança. Essa cobrança é feita simplesmente por nós que ainda somos imperfeitos, que ainda Então, eu estamos entendo isso, galgando, mas por que entendeu? que sempre nas nossas preces a gente começa agradecendo pela oportunidade, agradecendo pelo ambiente espiritual que está sendo formado, agradecendo, a gente só começa agradecendo. Se o espírito não está nem aí, Mas não é que o Espírito não está nem aí. Quando você começa agradecendo e a prece que foi nos ensinada pelo Mestre, pelo agradecimento, é para nós. Não é para o outro receber. é reconhecimento do É que para eu nós recebi. aprendermos a ser gratos. É para Uhum. nós nos modificarmos, independente de como aquele obrigado vai chegar no ouvido do outro. Às vezes o Marcelo pode fazer algo para mim, eu agradeço do fundo do coração, ele nem prestou atenção. Mas não tem problema, o que importa é o meu sentimento e quando eu estou exercitando a minha gratidão. Meio que assim, em palavras bem simples, esquece o que o outro está pensando, o que o outro vai achar. Seja grato, exercite esse hábito com o sentimento da forma que você conseguir. Tá bom.
Alguma outra pergunta para o Yuri? Foi muito bom, viu, Yuri? Valeu, Paulo. Keiko, eu acho muito legal. Você queria fazer um comentário que eu achei legal que você falou do pão. Te agradecer todas as pessoas envolvidas no alimento. É isso que eu estava falando lá, quando eu falei que o Martin Seligman falou que nós não somos autossuficientes. Tem tantas pessoas que contribuem. E uma coisa que talvez, não sei quando é que você criou esse hábito de agradecer pela pessoa que faz o pão. Mas pode, vamos supor que foi uma coisa que veio de alguns anos para cá. Você vai olhar para trás e falar, poxa, eu sempre comi o pão, mas não agradecia antes, agora eu agradeço. Ou seja, esse hábito sendo incorporado. E é isso que eu queria trazer com a fala de hoje. Mostrar que a gratidão é tão importante, mas é algo tão acessível para a gente, através das pequenas coisas. Tá bom. Muito obrigado. Alguma outra pergunta? Obrigado, Marcelo, também pelos comentários. Obrigado, Obrigado, Keiko. Marcelo. Daqui a 15 dias vamos ter outra palestra, tá bom? Boa noite para vocês. Tá calor, hein, Marcelo? Tá calor aqui. Tá calor. Que não acaba, esse calor não acaba nunca, né? Não, É calor, não está calor, é calor, já é um ponto. é calor. Tá bom. Ok, pessoal, boa noite. Muito obrigado por tudo, hein? Obrigado, pessoal. Uma gratidão por terem estado aqui hoje. Gratidão. Tchau, tchau, Grande pessoal. abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.